Nós vamos, eu discordo disso. Acho que eles simplesmente não são considerados, porque eles receberam. Podemos prosseguir, Sr. Bateman? Ok. Então, quando ele foi para lá, ele tem que lidar com os fatos e as provas deste caso. Não existe, sabe, a parte das provas que diga que eu prejudiquei essas pessoas de forma intencional e voluntária, porque eu não as prejudiquei e nem sequer tive vontade de prejudicá-las. E na minha cabeça, porque eu sentia que era um advogado, um motorista, eu não senti que estava falando com ele em perigo. Ele disse que eu estava na minha caminhonete pequena e só voltaria lá com ele se confiasse em outro motorista. Não gosto disso, já é forçar demais para minha peça de consignação. Além disso, por favor, entenda que minha capacidade de tomar decisões nessa viagem em particular, mais do que provavelmente toda a minha esposa, mãe, foi um imposto especialmente ótimo no espaço civil, porque vimos aquele cavalheiro aparecer todo ano. Eu sempre, e então isso se tornou algo incrível e comecei a ficar meio assustado quando recebi a ligação enquanto estava chegando na rodovia, quando disseram: Marcos, você está simplesmente arrebentando a porta. Eu fiquei tipo, meu Deus. Então eu fiquei assustado. Eu parei, acho que parei bem no meio do acostamento, ou pelo menos assim que pude depois desse, sabe, encontro, ou seja lá como você chama, ou incidente. E então foi isso que eu vi. Ele parou ao meu lado e foi aí que eu saí. Ele foi na minha frente e buzinou do outro lado da saída, e eu só voltei para a estrada e entrei na saída. Então, cerca de 800 metros de onde eu tinha parado pela primeira vez até onde eu tinha sido parado. Além disso, as outras pessoas podem não ter sabido da minha intenção, mas a minha intenção não era entrar na rodovia, porque eu entendo o grande aumento de perigo com veículos novos se movendo tão rápido. Talvez eu não tenha dito isso, mas essa era a minha intenção. E quando vi o policial sair dali e o instrutor entrar em outros veículos, eu simplesmente presumi que os outros deveriam ter feito a mesma coisa. Eu realmente não tenho nenhuma preocupação com isso, porque se a verdade já fosse conhecida, isso me condenaria, porque minha intenção nunca foi me envolver. Eu humildemente pediria que você não considerasse os EC nas circunstâncias, enquanto começamos a entrar no céu e as pessoas que estavam no outro, que estavam lá. Além disso, ele mencionou que eu andei no trailer. Você tem que perceber que na maioria das vezes em que eu fiquei lá naquele trailer, ainda era o time, era a Verizon que ficava ao redor da minha área e eu nem sei onde é a nossa casa. Na maioria das vezes, fica nas estradas deles. Se houve pagamento, foi só dentro da cidade e em ruas com limite de velocidade muito baixo, bem devagar. E também perceba que a cidade inteira é um lugar onde tem mais biquínis do que você já viu em toda a sua vida. Tem cada vez mais bicicletas indo para todo lado o dia inteiro, praticamente. Então a gente meio que cresceu com esse tipo de mentalidade.
Percebi que meu acidente aconteceu cerca de 1 milha depois, mas não fiquei tão preocupado, pois a velocidade já estava bem menor. Por isso parece que ele passa por todas as saídas, porque também reduziu a velocidade. E eu estava procurando por algum lugar fora do caminho, onde não tivesse tanta gente. Porque eu não sei se você já teve a experiência de ser zoado pelas pessoas por causa do jeito que você se veste. É muito divertido. Então eu sempre gosto de sentir quando eu estou perto de pessoas. Ok, então você pode se perguntar por que não interroguei essas testemunhas femininas com essas testemunhas femininas. E é porque eu me importo com elas, sabe, como os Rolling Stones. E eu decidi anos atrás que se algum dia eu fosse a julgamento, eu não faria nenhuma pergunta para elas que as deixasse desconfortáveis, porque eu sei que deixaria. E não tenho certeza a que você está se referindo quando diz que eu falei extremamente perigoso, mas não tenho 100% de certeza se eu realmente disse isso, acho que não diria. Eu nunca colocaria ninguém em uma situação extremamente perigosa, nem mesmo, entre aspas, um inimigo. Não faria nada que achasse que os prejudicaria. E como ouvimos antes de ler esse depoimento, acho que houve um problema ali. Bem, sabe, foi muita coisa, mas houve um problema ali. Eu tentei ajudá-lo na época a andar ou algo assim. E também a porta estava parcialmente travada. Trancada como o trinco mostrava. Não sei se entende de reboques, mas trancado embaixo quase não abre. Quero dizer... Pode-se pensar que talvez pudessem ter sacudido até abrir, mas desculpe, teria que passar por uma montanha enorme para conseguir abrir aquilo. Então, se eles... Bem, não posso dizer com certeza o que aconteceu, mas vamos supor que aquela porta estava trancada e as garotas realmente estavam em perigo. Elas podem ter visto ali e falaram de um gato feliz onde ficam os repetidores de pele. Não sei porque eu estava lá atrás, mas por todos os vídeos e tal, eles tiveram que abrir aquela porta e trancá-la quando chegaram lá. Então, pelo menos pelo que posso te dizer, não parecia que era extremamente perigoso. Também percebi que eu não sabia que a porta estava aberta até eu entrar na rodovia. Então eu saí na Country Club Drive, saindo da 301, acho que é assim que você chama. Foi aí que percebi que eles estavam lá dentro. E então dirigi por milhas e milhas. Eu só não queria machucá-los. Não era minha intenção e nunca será. E sinceramente você simplesmente não pode provar que foi. Minha vida pode ir piloto de testes. Eu não quero machucar nada nem ninguém. Talvez o que fiz tenha sido imprudente. Não acho que tenha algo a dizer. Pode ter sido um pouco imprudente. Não me sinto assim e não posso assumir a responsabilidade. Eu senti que havia até a possibilidade de acontecer algo em que eu seria prejudicado. E eu percebi que talvez não haja muita fé hoje em dia, mas eu era e sou uma pessoa muito devota à oração. Pedi a Deus que nos abençoe sempre que fazemos isso, como andar mais de bicicleta ou outras atividades. Além disso, foi mencionado várias vezes por algumas das testemunhas que a câmera nos Raptors estava realmente muito instável. São instáveis, mas é só para não quebrar nada e o armazenamento embaixo não é grande coisa.
E quanto a algumas das suas perguntas sobre a desorganização do trailer, não sei se você já teve filhos para organizar coisas assim, mas às vezes as coisas não ficam muito organizadas mesmo. Não acho que estava tão desorganizado por isso. Teve algo balançando na varanda, mas acredito que foi mais pelas coisas caindo. E mais uma coisa, eu não usei o banheiro. Eu só não queria ficar em pé eu não queria usar o banheiro onde eles pudessem sentir o cheiro daquele lixo e dos gases que vinham do outro lado do trailer. Então, eu não sei se alguns de vocês sabiam disso, mas eu não queria ter que... Isso conclui minhas observações. E eu só pediria humildemente que vocês considerassem os fatos e considerassem minha intenção o melhor que puderem e me julgassem inocente. Esse é meu humilde pedido. Obrigado. Obrigado, Sr. Bateman. Obrigado. Por favor, sentem-se. Se ambos sobre o júri neste momento. Neste momento, o júri chegou a um veredicto? Sim, chegamos, meritíssimo. Certo, e se puderem entregar os formulários de veredicto ao oficial de justiça. E vamos deixar assim, você os levará até Jim. E o escrivão agora irá ler e registrar o veredicto. Agora você vai olhar as legendas. Obrigada. Nós, o júri, devidamente empossado e juramentado na ação acima mencionada e sob nossos juramentos, declaramos o réu Samuel Rabley Bateman culpado da acusação de abuso infantil em relação a Shirley Bastin, conforme estabelecido na primeira acusação da denúncia. Além disso, consideramos que a primeira acusação é um crime perigoso envolvendo o uso de um instrumento perigoso, comprovado além de qualquer dúvida razoável, assinado pelo jurado número 3 em nome do grupo. Nós, o júri, devidamente empossado e juramentado na ação acima mencionada e sob nossos juramentos, declaramos o réu Samuel Ramey Bateman culpado da acusação de abuso infantil em relação a Gladys Johnson. Conforme estabelecido na segunda acusação da denúncia, também consideramos que a segunda acusação é um crime perigoso envolvendo o uso de um instrumento perigoso, comprovado além de qualquer dúvida razoável. Assinado pela jurada 3, presidente do júri. Nós, o júri, devidamente constituído e empossado na ação acima mencionada e sob juramento, declaramos que o réu Samuel Rabley Bateman é culpado da acusação de abuso infantil em relação à sujeira. Dorothy F. Barlow. Conforme estabelecido na terceira acusação da denúncia, também consideramos que a terceira acusação é um crime perigoso envolvendo o uso de um instrumento perigoso, comprovado além de qualquer dúvida razoável. Assinado pelo jurado representante, jurado número 3. Ótimo, obrigado, júri. Membros do júri, estes são seus veredictos verdadeiros e corretos? Sim. Neste momento, a outra parte quer chamar advogados? Muito bem, obrigado. Membros do júri, agradeço em nome de todos pelo serviço prestado nesta semana e anteriormente. Fazendo a avaliação e analisando tudo antes do julgamento, nós realmente apreciamos, agradecemos todos os esforços que vocês fizeram. Então, em nome de todos em nosso condado, eu agradeço a vocês. A advertência agora está suspensa. Agora vocês podem falar sobre o caso com qualquer pessoa ou optar por não comentar, se preferirem. Isso depende totalmente de você. Se alguém perguntar sobre o caso e você não quiser falar sobre isso, apenas informe essa pessoa desse fato e, com sorte, ela respeitará esse pedido. Mas você não tem nenhuma obrigação de discutir o caso.
Por favor, deixem seus crachás de jurado e cadernos conosco. Suas anotações serão destruídas, mas os crachás e cadernos serão reutilizados em outros casos. Mais uma vez, seu serviço como jurado está agora concluído e vocês estão dispensados. Os documentos foram levados ao tribunal. Neste momento, o tribunal vai revogar as condições de liberdade do réu, não de acordo com a regra 7.2, e o Sr. Bateman ficará detido sem direito à fiança até a sentença. Desta vez, o tribunal também vai designar o caso para a audiência de sentença. Se o Sr. Bateman estiver disposto a esperar mais do que os habituais 30 dias, posso marcar uma data fora da pauta para ele no dia 11 de agosto, às 14h30. Não. Posso só. Explicar? Pode falar. Já foi julgado e a resposta foi perdida. Por muitos, mas eu mesmo escrevi esse lembrete no dia 12 de maio. Nesse dia, há algum horário na semana seguinte que funcione? Mary, você poderia entrar com o calendário, porque eu sei que vai ficar um pouco complicado. Ok, espera. Não quero fazer isso, é o que estou dizendo. 1 minuto, nós conseguimos. Você quer do jeito mais difícil, não é? Ah, é mesmo? Então você quer do jeito... Sei que temos 2 julgamentos nesse período, só não fui muito claro até agora. A próxima data disponível seria 25 de agosto às 2h30. Isso funciona da mesma maneira. Sim, estou de acordo com o tempo de espera. Tudo bem. Qual seria o horário mesmo? 2h30 às 2h30. Também posso perguntar, senhorita Briscoe, você pode perguntar se essa data seria agendada para as vítimas? Tudo bem, agradeço por isso. Com essa contribuição das vítimas e de ambas as partes, e o formulário do Sr. Bateman, além da disposição dele em esperar além dos 30 dias habituais, o tribunal marcará a sentença para o dia 25 de agosto às 14h30. Um relatório pré-sentença foi solicitado. O tribunal geralmente ordena que as pessoas colaborem na preparação desse relatório, Sr. Bateman. No entanto, o senhor pode querer conversar com o Sr. Hartmanstrom sobre o nível de participação que o senhor terá. Desejo participar e me preparar, e apresentar algo mais importante. Vou deixar por isso mesmo. Há mais alguma coisa dos outros advogados? Obrigado, meritíssimo. Quero registrar que não participei da discussão e por isso estarei fora do país na semana. No entanto, o Sr. Beaton concorda com outro advogado do conselho para que eu me abstenha como substituto. Obrigado. Está correto, Sr. Bateman? Sim, estamos encerrados. Obrigado. Eu só vou atrás dele.